cenas de violência que vocês acabaram de assistir têm uma estreita relação com o conceito de raça. Não é à toa que até hoje o racismo, que é o preconceito em relação a determinadas raças, mata, fere. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao meu canal. Meu nome é Rita. Então, quando a gente fala de raça, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que raça é uma ideia inventada. Ou seja, não tem como você comprovar cientificamente, biologicamente, através de um exame de sangue, por exemplo, a que raça você pertence. E aí surge uma diferença que é importante a gente estabelecer, que é entre raça e traços fenotípicos. Esses sim que estão presentes no nosso código genético, no nosso DNA. E cada grupo cultural tem realmente seus traços fenotípicos. A cor do cabelo, pele, alguns têm os olhos mais esticadinhos, outros menos, a forma do nariz, boca. Agora, muito bem, mas se raça é uma ideia inventada, quem foi que inventou? Para quê? Por quê? A quem serviu e ainda serve essa ideia? Bem, vamos passo a passo. Eu vou dar algumas pistas para vocês chegarem a algumas respostas. A ideia de raça, ela aparece pela primeira vez quando os europeus chegam à América. E quando eu falo América aqui, eu estou sempre me referindo à América do Sul, Central e à América do Norte, no caso do México. Esse conceito ele foi aplicado pela primeira vez aos indígenas e não aos negros. O que demonstra que essa ideia, a ideia de raça, ela vai muito além da cor da pele, na história da classificação social da população. Então, já dá para perceber que existe uma relação entre raça, a invenção dessa ideia, e a colonização. Agora, qual a relação entre eles? Basicamente, a ideia de raça foi inventada pelos europeus para justificar a violência da empresa colonizadora. Mas para ver isso de uma maneira mais detalhada, a gente vai começar desatando alguns nós. O primeiro é que a gente não pode separar o conceito de raça do pensamento europeu, da lógica pela qual esse povo pensa. E existem duas características básicas desse pensamento, que são muito importantes, que regem esse pensamento, que é o racionalismo e o dualismo. O racionalismo, como uma lógica do pensar, como método científico, ele vai ser sistematizado por um filósofo e matemático francês chamado Descartes, em pleno Renascimento, no século XVI, ou seja, na época das grandes navegações. Bem, a gente poderia dizer que Descartes foi uma pessoa assim obcecada pela verdade. Ele queria alcançar a verdade absoluta que não permitisse nenhuma refutação. E para isso ele dizia que a matemática era o único meio de se comprovar o que se estudava. Afinal, digo eu, 2 mais 2 são sempre 4? Ou será que não? Bem, a frase representativa do sistema de Descartes é: penso, logo existo. Ou seja, todo pensamento tem de passar por aqui, pela mente, pelo domínio da razão. Nada de sentimentos, emoções, intuições, instinto nem se fala. E como de todos os seres vivos, o único que tem uma alma racional é o homem, ele chega à conclusão, matematicamente, que O homem é um ser superior. Ou seja, a gente está falando do antropocentrismo. Se na Idade Média Deus é quem ocupava o centro do universo, ou seja, o teocentrismo, a partir do Renascimento, quem vai ocupar este centro será o homem. E vejam bem, é o homem mesmo, tá, gente? Que mulher nem existia para eles, claro. E também não é qualquer homem. É o homem europeu. Guardem isso aí. Uma característica importante do racionalismo é o dualismo, que existe desde Platão. Desde aquela época, desde a antiguidade, que o racionalismo já vem sendo gestado. Platão retrata muito bem o dualismo através do mito da caverna. Ele pede que a gente imagine um grupo de pessoas que nasceu dentro de uma caverna
e que lá permaneceram acorrentados por toda a vida. Na frente dessas pessoas existia um muro, e entre essas pessoas e a abertura da caverna existia uma fogueira, cuja luz refletia todas as pessoas e animais que passavam em frente àquela caverna. De modo que o único acesso à realidade que esse grupo tinha era através dessas imagens, que eles assistiam como se estivesse diante de uma tela de cinema. O fato é que um dia um deles conseguiu se livrar das correntes e saiu da caverna. Inicialmente ele não conseguiu enxergar nada por causa da luz do sol, mas pouco a pouco ele começou a ver as coisas como elas realmente são, segundo Platão. E essa pessoa que consegue ver a realidade como ela realmente é o filósofo. Ou seja, só o filósofo, segundo Platão, tem acesso ao real, enquanto os demais só conseguem ver a ilusão da realidade. E aí então é que se estabelece o dualismo, ou seja, essa forma de pensar a partir de oposições. De um lado o real, de outro a ilusão. De um lado a mente, do outro o corpo. De um lado o espírito, do outro a matéria. De um lado a verdade, do outro a mentira. Sendo que esse primeiro paradigma vai ser sempre superior ao segundo. Bem, e assim nós chegamos ao segundo nó da relação entre raça e colonização. Como o pensamento racional e dualista constrói a ideia de raça, já que, como nós vimos, ela foi inventada, colocando de um lado o homem europeu e do outro o homem não europeu. De um lado o homem branco e do outro o homem não branco. De um lado o homem civilizado e do outro o homem bárbaro. De um lado o homem que tem a alma racional e por isso é superior, do outro o homem que nem alma tem. Como vocês sabem, um dia os indígenas foram considerados pessoas sem alma, ou seja, inferior. Bem, e se o europeu é um ser superior, cabe a ele, como um homem cristão que é, guiar este outro ser, este ser que nem alma tem. E para a realização desse projeto civilizatório, não podem existir limites, restrições. Todos os obstáculos devem ser destruídos, sejam eles religião, língua, produções culturais, ou mesmo se esse homem não branco resistir, até mesmo ele deve ser destruído, como a gente sabe que foi. Indígenas e negros. Por isso que a palavra genocídio cabe tão bem à época da colonização. Porque é claro que os indígenas e os negros vão resistir à violência da escravidão, à violência de terem de submeter a uma outra religião, de terem de esquecer a sua própria língua, a sua própria cultura, enfim, de serem obrigados a esquecerem deles mesmos. A partir de agora, o mundo passará a se dividir entre uma raça superior e raças inferiores. E as consequências da ideia de raça são muitas. Na subjetividade, por exemplo, ela produziu na América identidades sociais historicamente novas, indígenas, negros, mestiços, e redefiniu outras. Assim, termos como português e espanhol, que indicavam somente procedência geográfica, país de origem, ganham uma conotação racial. Antes de ser português ou espanhol, eles são europeus, pertencem à raça branca. Outra consequência da ideia de raça é o estabelecimento de relações sociais de dominação, de modo que esse grupo não europeu, não branco, considerado inferior, terá de ocupar lugares e posições sociais correspondentes a essa hierarquia. Países como Brasil, Uruguai, Bolívia,
Equador, Chile, ocuparão então a periferia do mundo e sua população terá de assumir posições subalternas dentro da divisão social do trabalho. Serão muitas vezes usadas, por exemplo, como mão de obra barata. E uma outra característica que também acompanha o pensamento racional e dualista, essa lógica eurocêntrica, é o conceito de evolucionismo, que estabelece um novo tempo histórico. Segundo o evolucionismo, o tempo histórico passa a ser linear e progressivo, do mais bárbaro para o mais civilizado, do mais primitivo para o mais moderno, ou seja, é a própria ideia de progresso. E quais serão as consequências do evolucionismo para a América e seus povos? Simplesmente eles passarão a pertencer ao passado, a um passado primitivo, bárbaro, que deve ser esquecido e enterrado. Ou seja, a nova identidade racial desses povos, colonial e negativa, implicou o seu apagamento na humanidade, o apagamento de toda a sua produção cultural. E aí nós partimos para aquilo que a gente poderia chamar de ironias de todo o processo de colonização e do projeto civilizatório europeu. A primeira delas é que a categoria europeu, que se diz civilizada e moderna, nasce da conquista e constituição da América. Sem a categoria não europeu, o europeu não existiria. A segunda ironia é que será exatamente na América que a Europa vai estabelecer um novo padrão de poder com vocação mundial, que tem como base o eurocentrismo, como vimos o racionalismo, o dualismo e o evolucionismo, além, claro, da ideia de raça, que também vai ajudar no estabelecimento desse novo padrão de poder. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o espaço-tempo americano foi a primeira identidade geocultural moderna. E por que a primeira? Bem, aí a gente chega na terceira ironia, porque a Europa não teria se constituído como tal sem o trabalho escravo de indígenas, negros e mestiços da América, bem como sem a avançada tecnologia desses povos na mineração e na agricultura e sem os seus respectivos produtos, o ouro, a prata, o tabaco, a batata, o tomate e outros. E assim é que a América e a Europa se produziram historicamente mutuamente, como as duas identidades geoculturais do mundo moderno capitalista. Enfim, a partir da conquista e colonização da América, o mundo europeu e a sua lógica passarão a ser o paradigma, o modelo para pensar, produzir conhecimento, ser e sentir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não deixem de dar seu like, isso é importante pro canal. Comentem, não deixem de comentar também, tirar dúvidas. Eu leio todos os comentários, gosto muito. Também não se inscrevam, eu sempre esqueço de pedir para vocês se inscreverem, né? Se inscrevam e não esqueçam que todos os vídeos, textos nos quais eu me baseei para fazer o vídeo, eu deixo sempre aqui embaixo, tá? Deixo o link quando tem, né? Eu sempre deixo o link, deixo a bibliografia. Então não esqueçam de dar uma olhadinha lá para quem tiver interessado e aprofundar, tá bom? Então até o próximo vídeo.